hoje o episódio mais esperado aqui do Talk Solve. Desde a casinha, desde qualquer negócio que eu monto, ele tem uma engenharia financeira perfeita. Nosso mentor, empresário, maior referência do mercado de contabilidade. Então vai chegar um momento que você tem que parar de trocar hora por dinheiro. A grande sacada, para cada R$1 que eu invisto em qualquer negócio, eu quero saber qual que é o ROI dele, qual que é o retorno sobre o investimento. Contador CEO. Estamos de volta e novamente muito bom estar você aqui. E ó, antes de começar, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e colocar aqui embaixo o que você quer. Do lado, como sempre, meu amigo Robson. Robson, obrigado aí por estar aqui novamente hoje. Um dia especial, né? Com certeza, Fernando. Sempre uma grande honra estar aqui do seu lado. E hoje, talvez para mim, e eu tenho certeza que para você também, o episódio mais esperado aqui do Talk Solve, porque a gente está aqui com a maior referência do mercado de contabilidade. Uma referência que para a gente foi fundamental para o nosso crescimento da Smart Solve, nosso mentor, empresário, contador CEO. E, Fameli, grande prazer ter você aqui, viu? É isso aí. Vai começar... Talk Solve no ar. Aê! Boa, Fameli, de verdade, obrigado por estar aqui. Você é um dos responsáveis pelo sucesso da Smart Solve. Então, se hoje a gente está com 700 clientes, e 700 clientes é muito por sua causa, por conta dos seus ensinamentos e obrigado. Não, Bacana. o maior responsável, Rogério. Tipo, eu falo isso publicamente, todas as oportunidades que eu tenho, porque você realmente mudou Uma virada de chave, né? Mudou o meu pensamento de como eu via contabilidade, de como eu via escritório de contabilidade. E tudo isso fez a gente conseguir fazer muitas coisas na Smart Solve. Sim. Que fez a gente chegar num crescimento aí e a gente com certeza vai continuar crescendo. Show. Eu só fiz o seguinte, eu só fiz mudar a chavinha na cabeça de vocês. O resto vocês tocaram sozinho, fizeram com maestria também. Mas vamos contar um pouco aqui nesse episódio. Boa, obrigado de verdade. E, Rogério, a grande proposta do Talk Solve é a gente contar aqui histórias inspiradoras. E você, como é uma inspiração pra gente quer saber tudo ali, desde quando você começou na infância, o que te levou a esse mercado contábil, quais foram as suas primeiras experiências no mercado do empreendedorismo. Show, bora lá. Bora. E como foi, tipo, na sua infância, assim? Você sempre teve esse viés empreendedor ou não? Foi algo que foi acontecendo ao longo da sua vida? Como foi assim, na sua infância, assim, tipo... Porque você sempre conta a parte quando você começou a empreender. Mas e antes disso? E antes disso, como que era o Rogério antes da casinha? Bom, primeiro que eu tive uma infância muito humilde, né? Tanto aqui em São Paulo, né? Nos lugares mais periféricos aqui de São Paulo e depois no interior também, uma infância muito humilde. E eu acho que o empreendedorismo começa ali na faixa dos 10, 12 anos, que você começa a querer ter o dinheirinho ali para sair, para fazer alguma coisa. Então você começa a já ter esse negócio meio enraizado ali em você. Então, eu começo ali, pego alguma coisa que eu tenho, pego um tênis e eu vou vender, eu compro uma bicicleta usada, pinto ela e vendo mais caro. Então eu fiz muito disso no interior, né? E aí começa a jornada, né? Quando eu volto para São Paulo, aí eu já volto com uma pegada de começar a trabalhar. Entrei numa agência de marketing com 14, 15 anos de idade ali para ser office boy e dali não parei mais, né? A partir do momento que, cara... Comecei a trabalhar ali e não parei mais. Mas antes disso, já ajudava meus tios ali, tinha barraca de feira, já ajudava. Fiz vários cursos para eletricista, por exemplo. Hoje eu já não lembro mais, né? Minha esposa fala, precisa trocar essa lâmpada. Eu fiz um curso, né? Mas eu não lembro mais. Mas eu mexo de vez em quando e tal. Então, desde aquela época. E assim, depois que comecei a trabalhar de verdade, cara, não parei mais. Aí foi... uma rotina. E você trabalhou então numa agência de marketing? Numa agência de turismo. Turismo? Eu falei marketing? Então, não, agência de turismo. Porque marketing tá na veia, né? O marketing tá na veia. Não, uma agência de turismo chamada Miller Turismo. Legal. Foi a primeira agência de turismo do Brasil, cara. Caramba. Ela foi fundada, sei lá, há mais de 100 anos, né? Trabalhei na Miller e depois da Miller aí eu fui pro banco, né? Mas antes disso tem uma passagem que são de 3 meses. Essa agência, ela começou a ir mal das pernas e ela faliu, né? Entrou em falência ali. Ela era... A Hertz no Brasil tinha uma participação dela, decidiu fechar a agência. E eu fui trabalhar por 3 meses numa empresa que vendia jazigo de cemitério.
Eu tinha 16 anos e eu não entendi o que a empresa fazia, né, cara? Porque, putz, entrei lá para ser office boy ali, ficava também interno ali e não entendi o que a empresa fazia. Eu fui entender depois de uma semana. Sério? Aí quando eu fui levar lá um pagamento lá para a pessoa pagar, um boleto para a pessoa pagar, assim, caraca, velho, eu tô vendendo jazigo de cemitério, né? Eu trabalhei ali 2, 3 meses até ir pro banco, onde eu entro como office boy também e ali começa a carreira no mercado financeiro. Legal, e ali foi durante muitos anos. Cara, comecei no Sofisa como office boy com 16, fiquei por 7 anos lá. Depois fui para a primeira empresa de securitizadora imobiliária do país. Os caras que fundaram, os caras que escreveram a lei para a securitização imobiliária. Depois passei um tempinho no Pan-Americano. É uma história muito bonita, porque lá na contabilidade lá eu já percebia o que podia acontecer, né? Passei pela Cargill, então a gente estruturou todo o banco da Cargill aqui no Brasil. Depois eu fui para o BNP Paribas. Legal. Tocar toda a área de controladoria do BNP Paribas. E o último banco que eu trabalhei foi um banco chamado Lehman Bank, que é um banco de correspondente bancário. A gente tinha mais de 6.500 pontos de correspondente bancários em todo o Brasil. E desse banco aí a gente transformou ele num banco de investimento para médias empresas. Empresas que faturavam entre 30 e 300 milhões de reais. Caramba. Então a gente tirava essas empresas dos bancos tradicionais e levava ela para o mercado de capital. Interessante. E, Rogério, essa sua experiência aí, quanto tempo você ficou nessa jornada em bancos? 20 anos. 20 anos. O quanto você considera que isso foi fundamental para você entender do mercado financeiro como um todo, até para você fazer o mercado do empreendedorismo ser lucrativo, né? Sim. Porque o seu pensamento para esse mercado é completamente diferente de qualquer outro influenciador do mercado contábil. Sim. Não, isso é fato. Mas assim, trabalhar no banco por 20 anos me ajuda a estruturar toda a parte, a engenharia financeira dos nossos negócios. Desde o escritório. Desde a casinha, desde qualquer negócio que eu monto, ele tem uma engenharia financeira perfeita. Né? Vocês são sócios, vocês são equity partners. O nosso modelo de equity ele é perfeito. Sim, cara. sim. Você conta para os grandes players, fala assim, meu modelo é esse. O cara fala, caraca, velho. Pô, ainda eu usei esse modelo aqui junto com o cashback aqui para fazer essa movimentação. O cara fala, pô, perfeito. Né? Então, a estruturação das empresas, a estrutura societária das empresas, a estrutura de partnership, a estrutura de sócios, né? O movimento, isso ajudou muito, estruturação financeira. Agora, se eu falar de marketing e vendas, quando eu venho para o escritório de contabilidade, que eu venho empreender, cara, eu tinha um marketing que era um marketing básico, que você vai aprendendo ali no dia a dia, tal. Não tinha nenhuma estrutura, nem de marketing, nem de vendas. Era zero, cara. Nunca tinha aprendido, nunca tinha estudado a fundo sobre marketing, porque o meu papel era financeiro lá, né? É fazer estruturação financeira. E aí eu caio num negócio de contabilidade para aprender sobre isso. E aí tem mais uma jornada aí de 10 anos, que é de aprendizado com foco em marketing e vendas. Legal. É bem interessante essa sua passagem no banco e como isso moldou, como você fez a gente pensar de uma forma estratégica, porque antes a gente só fazia contabilidade de quem vinha, né? E você começou, de fato, você mostrou pra gente ser um contador CEO dos nossos negócios. Eu acho que a grande sacada aqui pra gente começar bem, para quem tá vendo aqui o Talk Solve, é o seguinte. A grande sacada é, para cada R$1 que eu invisto em qualquer negócio, eu quero saber qual que é o ROI dele, qual que é o retorno sobre o investimento, certo? Então, quando eu vou entrar em qualquer negócio, eu quero saber, tá bom, eu vou investir 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Quanto que eu vou ter de retorno? E fazer o comparativo de retorno como se eu estivesse fazendo outros investimentos. Sim. Quais são os outros investimentos que eu posso fazer? Então, cara, para mim é tudo ROI. Qualquer negócio que eu entre para fazer é o ROI. Pô, legal, eu vou investir isso daqui, eu vou investir meu tempo aqui. Qual é o retorno? E aí não é o retorno só financeiro, né? Porque tem o teu tempo também. Sim. O que ninguém faz, né? Porque quando você vai investir, você fala assim, tá bom, ó, eu como CFO de um banco de investimento, como diretor financeiro de um banco de investimento, eu ganhava tanto. Então o meu retorno tem que ser o retorno financeiro, o lucro, mais o meu salário. A partir daquilo, você calcula o retorno do negócio. Então, todo mundo que começa fazendo a conta de retorno, cara, pô, é fantástico, porque para mim era uma conta de retorno. Olha, quanto que eu posso ganhar com esse negócio? Então, eu vou investir aqui,
Cara, sempre planilha. O que mudou o jogo Simulador. também é um simuladorzinho simples, básico de modelagem financeira. Quando eu entrei nesse negócio, eu falei, eu preciso fazer só uma modelagem simples, porque o negócio é simples. Sim. Cara, montei, fiz a modelagem, falei, pô, legal. Rogério, para você foi uma surpresa quando entrando nesse mercado contábil e olhar que os contadores ajudam empreendedores e empresários de todos os segmentos e não conseguem olhar para o seu próprio negócio para poder fazer esse simulador, para fazer uma modelagem financeira, para entender de ROI do seu negócio. A gente fala hoje com milhares de contadores. Eu posso te afirmar com absoluta certeza que 90% dos escritórios de contabilidade não tem estratégia financeira, não tem estruturação financeira, não faz orçamento de curto, médio, longo prazo, quiçá cuida do fluxo de caixa bem cuidado. Exatamente. E o cara olha ali o quanto que ele está ganhando, ali quanto está entrando, quanto está saindo, quanto sobra para ele, qual que vai ser o lucro. Então, eles não têm essa modelagem. Você falar de indicador de performance, não tem. Análise de rentabilidade, são muito poucos escritórios que fazem análise de rentabilidade. Então, para nossa surpresa, porque você fala, pô, cara, nós somos contadores, né? Então, o contador hoje ele tem um viés muito consultivo na parte tributária, na parte societária, na parte contábil. Então, ele consegue ajudar o empreendedor nessa parte que é o nosso básico, que a gente chama de conformidade legal, né? Mais a conformidade fiscal. Mas quando a gente fala de estratégia financeira mesmo, ele até, às vezes ele até ajuda o cliente dele. Mas não se ajuda. O termo casa de ferreiro espeto de pau é ferreiro espeto de pau. É perfeito para o contador, né? É isso. Eu tenho essa visão. Eu vejo isso e a gente foi um exemplo disso entrando na ABS. Então, pô, foi uma das coisas que a ABS, você ali ajudou muito a gente, principalmente no programa do IMC ali, que pegava na mão pra gente sair do lugar. Na mão e na ferida, né? Na mão e na ferida, exatamente. Então foi fundamental para a gente conseguir mudar a perspectiva do próprio escritório de contabilidade, né? E Rogério, quando você saiu do banco e resolveu entrar no mercado do empreendedorismo, foi direto na contabilidade? Você tentou algum outro projeto? Não, na verdade eu saí do banco para montar uma boutique de investimento. Qual era a minha ideia? Você já tem todo o know-how, né? Eu já fazia isso, eu já estruturava operações de crédito de longo prazo para as empresas. Então eu conhecia toda a parte de captação aqui e toda a parte de funding aqui, né, com as fundações. E era só juntar essas partes. E eu tinha toda a experiência para estruturar essa operação. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando ali de 2012 para 2013. Se você retroagir, olhar a economia nesse período, a economia começa a declinar assim e o mercado começa a ficar ilíquido. Então, o mercado financeiro ele tem a questão de liquidez. Porque quando o mercado começa a restringir a liquidez, não só os fundos, mas os bancos também, as empresas começam a ficar sem crédito e o crédito começa a ficar caro. Então, se a empresa fica sem crédito, o crédito fica caro e eu estou num business de dar crédito para as empresas, esse business começa a escoar. E tinha uma movimentação de oportunidade que eu não percebi, que era a recuperação judicial. As empresas que chegavam até mim, as empresas estavam quase quebradas. Por quê? Porque o cara já tinha passado por todos os bancos, ele já tinha passado por todas as grandes boutiques, por todas as estruturações. Aí ele fala assim, cara, ninguém está querendo me dar crédito. Tem uma empresa lá chamada BTF, pô, eles estruturam operações, a indicação de um amigo, o cara já fez para essas empresas aqui, eu vou até ele. O cara chegava para a gente, quando analisava o balanço, falava, cara, não tem como. O teu balanço, as tuas condições, as tuas garantias, não tem o que eu fazer aqui para você, né? E aí eu não tinha um produto para ele. E qual era o produto para ele? Falar, cara, olha só, a tua empresa está numa situação crítica, nos próximos 6 meses você não vai ter caixa, eu recomendo você entrar numa recuperação judicial agora para estruturar essa empresa para poder sair bem lá na frente. E que o teu momento de recuperação é agora. Porque a recuperação judicial não dá certo no Brasil porque o cara espera muito tempo. Espera só quando já não dá mais. Ele espera quando já não dá mais, entendeu? Por isso que ela não dá certo. Se ela for planejada, ela dá muito certo, ele paga todo mundo, ele salva a empresa, ele recupera a empresa, então ela tem que ser planejada, mas ela tem que ter um tempo antes. E aquele era o momento que as empresas chegavam em mim e falavam, putz, vamos fazer uma recuperação. Mas eu não entendia desse produto, não conhecia esse produto, eu acho que eu perdi uma grande oportunidade ali, porque eu recebia muita empresa, cara, e todas as empresas já no final, ali não tinha mais condições, era a recuperação mesmo. E, Rogério, em que momento você viu essa
essa abertura no mercado contábil? Boa pergunta. Para que você pudesse entrar e ver uma possibilidade de escalar esse mercado. E no começo era lá na Moca, né? Não, eu tava na Faria Lima ainda. Ah, eu tava aqui antes. Eu tinha uma boutique na Faria Lima, um amigo de faculdade me procurou, falou, cara, me arruma um emprego aí no banco. Eu falei, putz, já não tô mais no banco, já saí do banco, né? Mas vem aqui, vamos almoçar, vamos bater um papo. Nós estudamos juntos lá na PUC, né? Nós nos formamos juntos e ele tinha um escritório muito bem estruturado com o pai, certo? Só que o pai veio a falecer e não fez a transição para ele. O que é a transição? É a passagem de bastão, certo? Então, quando você tem ali o teu negócio, você tem que ver qual que é a sucessão daquele negócio. Quem vai suceder? Você espera ter um infarto fulminante? Amanhã não espera, cara. Então, não teve a sucessão e ele se enrolou um pouquinho ali e aí foi se enrolando mais. E quando ele viu, cara, o escritório já tinha diminuído bastante. Aproveitando esse gancho da sucessão, né? Como eu vejo muitos escritórios de contabilidade participando ali da ABS, pai e filho juntos. Esse propósito, né? Com esse propósito de usar a ABS, usar a sua referência como essa passagem, né? Total. E isso é extremamente importante porque você pode quebrar o escritório. Sim, exato. O que a gente tem que fazer é volta 10, 12 anos atrás. Como que era o processo de contador? Cara, era um processo muito mais de confiança e de indicação do que é hoje. Hoje tem muita informação. Lá atrás era um processo de confiança. Eu confio no Robson, eu confio no Fernando. Eu tenho o Fernando como meu contador há 20 anos, há 30 anos. O Fernando é que resolve a minha vida, ele tem o meu imposto de renda. Cara, não dá para abrir mão disso. Quando o Fernando deixa de existir e vem aqui o Robson assumir a parte dele... A confiança. Até conquistar essa confiança. Fico com o pé atrás, mas eu vou dar. Só que quando acontece algum probleminha, eu falo, sabia, cara, não posso mais confiar nesse cara. E começa a gerar. Seu pai que era bom, você. Exato, eu sabia, é muito novo, é muito jovem e tal. Então não teve aquela passagem de bastão. E aí, eu sentei, meu amigo falou, cara, vamos analisar aí. Me fala um pouquinho. Ele me explicou sobre os clientes grandes, sobre os clientes médios, sobre os clientes pequenos. No cliente grande, o problema é concentração. 2, 3, 4 clientes detêm 50% do teu faturamento. Isso é um risco gigantesco e acontece uma com fatia do custo milhares de escritórios. E o que sai, também, o cliente sai, tem que mandar embora um monte de gente. Exato. O intermediário, o desenho do intermediário é a precificação. Se você precificar mal o intermediário, você também vai quebrar. Por quê? Porque o grande pode te dar rentabilidade, o pequenininho vai te dar rentabilidade, mas o intermediário está tomando toda aquela rentabilidade. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma farmácia que fatura 300 mil reais, se você cobrar 750 reais, cara, não vai pagar a folha de pagamento. Não fecha a conta. Porque a folha de pagamento lá, a gente vai cobrar 49 por registro, só aquilo ali. Se a farmácia tem 15 pessoas fazendo aquela rotatividade toda, já não fecha a conta, certo? E aí o cara tem que fazer o contábil, tem que fazer toda a conciliação, a farmácia usa 3, 4, 5 maquininhas ali, faz antecipação, tem 4, 5 contas bancárias. Completamente complexa demais. Tem um monte de coisa chata. Quantidade de produtos. Você não pode cobrar 750 reais. Só que o cara não paga mais que isso. Então, por quê? Porque tem um outro concorrente que quer cobrar os mesmos 750 reais. E aí você vai ter um outro concorrente. E aí você tem que sair dessa briga. Sim. Isso aí não é pra você. Então você tem que entender esse mercado aí. Sair do mar vermelho, né? Esse é um mar vermelho aqui. E para jogar esse jogo, você tem que entender ele. Você tem que falar assim, ó, essa briga de preço eu não entro aqui. Cara, porque não vale a pena. E tinha um público abaixo, que era o cara que pagava meio salário mínimo ali, que era as empresas pequenininhas. Né, de serviços, tinha alguma coisa de comércio que estava nesse mar vermelho e os serviços. E, cara, minha esposa tinha uma depilação na Moca e eu falei, puta, ela paga um salário mínimo, 880 reais. Desculpa. E ele falou assim, olha, tua esposa deixa ali 80% de margem líquida. Por quê? Porque uma empresa que é prestação de serviços, né, ela tem uma margem muito boa, porque não faz quase nada. Vê com ela se está fazendo o balancete, tudo bonitinho. Para minha surpresa, cara, não fazia o balancete também, porque minha esposa não pedia, não mandava só gerar o DAS só. E o contador, se eu não tenho informação, gerava o DAS e a folha de pagamento. Então, a gente começou a analisar, eu falei assim, mas quantas empresas estão nesse? Ele falou, cara, todas. Volta para 2013, aí você volta para 2013 e fala, cara, 50%, 60% das empresas tem o perfil da sua esposa. Ela usa o contador para as obrigações trabalhistas e fiscais, usa muito pouco para contabilidade, e é isso.
Aí eu falei assim, puto, mas dá pra gente mudar isso colocando as obrigações contábeis ali no meio e ainda ganhar dinheiro. Dá. Só que qual que é o grande problema? Qual é o grande problema? Cliente. Cliente. Vender. Como se, nessa época ainda, tipo, a internet... Como tipo... que eu vou captar cliente se era só com indicação? E aí eu fiz todas as perguntas para ele. Sem ter a credibilidade, até porque não era do mercado, né? E porque o contador é credibilidade. Não é então, indicação. Mas aí eu falei, e como o contador que está começando hoje, como é que ele pode abrir novos clientes? Aí ele falou, cara, indicação, você vai aqui, ó, vai um amigo vai indicando, um parente indica, aí esse cliente indica outro cliente e assim você vai crescendo. Aí eu falei, mas aí eu vou levar 20 anos para crescer. É isso. Aí eu fui fazer uma pesquisa, pesquisei vários contadores ali do bairro da Moca e, pasmem, todos cresciam com indicação, todos. Cara, maior fonte de crescimento e indicação. Aí eu voltei com ele e falei assim, cara, com essa margem de lucro aqui, se a gente criar uma estratégia de marketing e vendas para um mercado que não tem marketing e vendas, a gente ganha o jogo. Eu entro no oceano azul, porque todo mundo é com indicação, é só eu criar um modelo de marketing de vendas, de receita previsível. E ele falou, pois é, se conseguir. Eu falei, então beleza. E aí eu fui estudar. E nós montamos tipo uns 10 canais de vendas. 10 canais de vendas. O nosso último canal era o Google. Então a gente testou vários canais, até funcionavam, canais de indicação, canais de parcerias e tal. Quando chegou no Google, a gente errou por 6 meses ali, palavra-chave. Só que quando a gente acertou a palavra-chave era abertura de empresa. E a hora que a gente acertou a palavra-chave abertura de empresa era como ver o fogo pela primeira vez. Um monte de lead chegando, um monte de cliente querendo fechar com a gente, querendo abrir empresa com a gente. E aí a gente precisou fazer o quê? Acertar a precificação. A hora que você acerta a precificação e tem uma quantidade de demanda chegando, cara, aí era só sistematizar. Aí cria processo, sistematiza, cria processo e manda bala. Eu lembro que no começo a empresa chamava Abertura Simples, né? Abertura Simples. Era tipo, nome sensacional. Tipo, abertura simples. Tipo, além de trazer a simplicidade, entra no simples do Simples Nacional. Então... E base de pesquisa, né? Isso foi genial. Eu vou contar uma coisa aqui no Talk Solve que pouca gente sabe, talvez ninguém saiba. Antes do Abertura Simples, a gente testou alguns nomes. Tipo, o nosso primeiro hot site foi Abre Empresa. Abre Empresa. Abre Empresa. Eu devo ter esse domínio até hoje, Abre Empresa. E depois tinha abrir Empresa alguma coisa. Abertura Simples, cara, veio de uns caras de publicidade que falaram assim, você tem que criar um domínio que fale com um negócio. Cara, isso era umas 4 da tarde. E eu lá na Faria Lima ainda, antes da gente ir pra Moca, né? Eu na Faria Lima ainda, antes da Abertura Simples. Aí eu pego e fico lá, cara, tipo umas 3, 4 horas fazendo um brainstorming assim, mental mesmo. Você fala assim, cara, eu preciso de um domínio. Aí eu brincava com as palavras. Brincava. Aí abertura, aí de empresa, mas aí já tá registrado, né? Aí veio a palavra simples. Aí veio abertura simples. Olhei o registro, aí me veio simples, fácil, rápido, abertura de empresa. Aí o abertura simples ainda era o que eu fazia. Eu só queria empresas do Simples Nacional. Sim. Então, abertura de empresas do Simples Nacional. E aí, para facilitar a nossa vida, a gente ainda cria um logo parecido com o do Simples Nacional, com as cores... O verde e amarelo. O verde e amarelo, porque aquilo já ia arremeter na cabeça do cara que a gente era alguma coisa do Simples Nacional, né? E, cara, aí a gente deixa os outros que já funcionavam ali, a gente deixa de lado e começa a focar na abertura simples. Mas a gente já também fazia anúncio com o nosso próprio site, né? Então, vou contar uma outra coisa aqui que eu tô só revelando aqui, cara. Quando a gente fazia Google, começamos a fazer Google, eu era o trader do Google. Então, cara, meu papel era trazer o lead e fazer a venda, tá? Então, a gente já estava na Moca já e meu papel era esse. Então, eu tinha lá vários sites e eu ficava testando qual site convertia melhor, certo? E teve uma época, cara, eu fiz o seguinte. Eu falei, eu vou colocar os 3 sites na primeira posição do Google. Essa era a minha meta. O cara veio primeiro. Desafio sozinho. Ali, né? Sozinho. Não, sozinho. Fazendo SEO sozinho. Sozinho. Mas então, eu só fazia isso, né? Porque a operação meu sócio tocava. E a gente tinha um time que estava começando ali.
E o meu papel, cara, a minha vida era só olhar pro Google Você ali. Foi se dedicar a 2 departamentos que não tinham que não tinha na concorrência. E foi estudar a fundo esse mercado. Ponto. E por isso que hoje você ainda é a grande referência quando se fala disso. E a nossa venda era muito simples, porque era abertura de empresa. Não era uma venda complexa para uma empresa de lucro real, era uma coisa bem simples. Então, meu papel era aquele, então sobrava muito tempo. Cara, então, o que eu fiz? Coloquei 3 sites, presta atenção nisso. Coloquei 3 sites na primeira posição no Google. Nosso primeiro site era abertura simples. E abertura simples era um preço intermediário, que era o que eu queria vender. O nosso site que tinha mais, o maior valor era a Arena Factos, que era o nosso escritório de contabilidade. E o terceiro site era o Abra Empresa. Que também era seu. Que era meu também. O preço era lá embaixo. Que era quando o cara queria pagar um preço muito barato. Então você era concorrente de você mesmo. Era. Só que tem um ponto nisso. Você está pagando e se o cara dá 3 cliques ali, você vai ter um custo maior. Sim. Você tinha que avaliar o que valia a pena. Porque no final do mês, você tem que fazer uma análise assim e falar assim, legal, ó, quanto que eu gastei nos 3 e quanto que eu vendi. Senão era melhor ficar com um só. Né? Mas a gente já chegou... Fazer o trabalhinho de casa do CAC ali. A gente já chegou a fazer isso. 3 sites diferentes, 3 endereços diferentes, 3 telefones diferentes, 3 e-mails diferentes. Caramba. 3 propostas diferentes, modelos de negócios diferentes. Por exemplo, o cara que queria um atendimento mais personalizado, ele entrava no escritório de contabilidade. Que era diferente, o cara que é um escritório de contabilidade. O cara lia lá escritório de contabilidade. A Abertura Simples nunca foi um escritório de contabilidade, era uma empresa de abertura de empresa. Até porque depois a gente começa um outro movimento que era criar um grupo de empresas de contabilidade onde a gente distribuía os leads. Sim, aí é uma outra fase. Mas nessa fase aqui, então era meio que trader do Google, cara. E eu ficava o dia inteiro, meu processo era, entrava de manhã, como é que foi? Cara, às vezes a gente deixava anúncio rodando à noite para ver se performava, aí chegava de manhã, como é que foi a performance, aí testava ele, colocava, entendeu? Era o dia todo só fazendo isso e atendendo ligação, cara. Puta, a gente vendia muito, você não tem ideia, cara. Que hoje a concorrência tá desleal, mas você entrou num momento que assim, ninguém fazia. Não. Então, para você, de fato, era um oceano azul. Até para quem tá assistindo esse talk show, às vezes a gente quer entrar num negócio novo, só que a gente quer fazer o mesmo, né? E espera colher resultados diferentes. Pô, a história do Fameli aqui é impressionante, porque ele entrou nesse mercado, mas ele viu uma grande oportunidade, mas de criar algo completamente diferente, né? Entrar no mercado, mas por uma estratégia completamente disruptiva para aquele mercado que fez você crescer de forma absurda, né? É assim, ó. Tinha muitos escritórios que faziam anúncio no Google. Só que o cara limitava a verba dele. Então ele falava assim, cara, todo mês eu vou colocar R$1.000. Tinha mês que o cara abria 3 clientes, tinha mês que ele abria 1. Não tinha a planilha de modelagem. Tinha mês que ele abria 2, não tinha planilha de modelagem, ele não enxergava a longo prazo. E ele não fazia conta de CAC e LTV. Quando você faz a conta de CAC e LTV, imagina o seguinte, você coloca R$600 no Google, abre um cliente que vai te pagar 440 de receita recorrente. 2, 3 meses você já recuperou teu dinheiro. O resto é lucro. Entendeu? Numa empresa que a margem operacional dela é de 80%. Sim. Qual a média que esse cliente permanece no escritório de contabilidade? Anos. Exato. Então, se o cara ficar 24, 36 meses, você vai ter 1000% de retorno. Aí você olha para o mercado financeiro e fala assim, qual é o negócio que dá 1000% de retorno em 3 anos? Nenhum. Não tem. Porra, vou cair nisso daqui. Se eu apresentasse essa ideia para um agiota, ele comprava a minha empresa. Sim. Ele fala, cara, tô emprestando a 10%, tô tendo que quebrar a perna de nego para receber. Você entendeu? Sim. Imagina entrar no negócio com você aí. Então, essa modelagem que fez a gente tracionar. É entender CAC e LTV. Quanto me custa trazer um cliente, quanto tempo ele vai ficar na minha base, qual que vai ser a margem de lucratividade que eu vou ter nele. Cara, isso daí muda o jogo. Aí a planilha entra e faz assim, ó. Quando você começa ali, eu tô empolgado. Aí quando você olha a planilha, você fala assim, caraca, velho. Vou nadar aqui. Eu colocava assim, abrir 10 clientes por mês, quanto que eu vou ter daqui 3 anos? Abrir 50, quanto que eu vou ter daqui 3 anos? Abrir 100 clientes, quanto que eu vou ter... Nossa. Caraca, aqui que eu quero ficar, né? É isso daqui. Quando você entra naquela planilha de modelagem... Aí você para de olhar o escritório de contabilidade como um negócio de contabilidade. Como um negócio de contabilidade, isso vira uma estratégia, vira um empreendedorismo. Né? Você vira um empresário
dentro do mercado. A gente começou a transformar o nosso negócio de contabilidade num banco. Num banco. Num banco. Banco, cara, você entrava lá, para quem é de banco, o cara olhava e falava assim, isso aqui não é um escritório de contabilidade, isso aqui é um banco. Você entendeu? Que era como eu dar crédito aqui, então eu tava dando crédito aqui nessa ponta aqui, tava tomando financiamento nela e tava intermediando as duas pontas. Porque aí a gente começa, cara, eu começo a tomar financiamento da minha pessoa física, eu não tinha grana. Eu tava todo endividado. Quando chegou lá, eu tinha 2 anos para ficar em casa sem trabalhar e viver bem no meu padrão de vida e em um ano eu consumi tudo. Família, qual é a importância da família, Beatriz, a Lorena, o Matheus, nessa sua decisão, né? Porque, pô, você mudou completamente de uma área para outra. Sim. Pô, era um louco, tipo, fazendo uma aposta alta no novo negócio. Né? Então, mas vamos lá. A hora que a gente vai empreender, né? Quando eu fui empreender, eu tinha dinheiro para viver 2 anos sem trabalhar. Com o mesmo padrão de vida. Então imagina você, hoje você tem um padrão de vida. E aí você tem uma reserva no banco que você fala assim, eu posso ficar 2 anos sem ter o meu salário aqui, que eu vivo o mesmo padrão de vida, eu não quero baixar meu padrão de vida. Boa. Certo? Como eu tinha 2 anos, cara, na minha cabeça não passava que eu ia ficar 2 anos sem ter resultado. Sim. Falei, imagina, 3 meses eu já tenho resultado, 6 meses é o meu limite. E ó, o cenário de estresse, porque eu vivo de cenário de estresse. Qual o meu cenário de estresse? Pô, eu era diretor financeiro de banco. Todo dia tem que olhar o cenário de estresse. Qual é o cenário de estresse? Então, meu cenário de estresse era 1 ano. Eu falava, olha, passando o meu cenário de estresse, eu ainda tenho mais 1 ano. Então, era o estresse do estresse do estresse. Tipo, plano A, plano B, plano C, plano D. Cara, não tinha errado. Quando chegou 1 ano e tinha consumido tudo, e eu trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, eu falei assim, caraca, velho. E agora? Não, quando chegou 12 meses assim, aí o negócio de contabilidade aparece, eu falei, eu vou entrar nisso. A gente brincava muito que negócio de contabilidade de operação estruturada era a plantação de alface e de palmito, certo? Plantação de alface, você planta aqui hoje, daqui 1 semana você colhe alface e come. Então, todo dia você está colhendo alface para comer. O palmito você planta, vai colher depois de 6 meses. Certo? Então, cara, a contabilidade para mim era plantação de alface. Eu vou plantar aqui, já vou colher, vou plantar e vou colher, porque o cliente vem. E fazer uma operação estruturada, que você vai ter R$1 milhão de receita, aquilo demora muito tempo. Sim. Uma operação mais longa. E aquilo, cara, cria um problema de ansiedade em você. Tá tudo dando certo. Já teve operações dentro do banco, cara, que ó, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Quando chegou lá no 9º mês, para parir o filho, o cliente desistiu. Não vou mais fazer com vocês. Não, mas você tem um... Não vou mais. Acabou. Sem explicação. Sem explicação nenhuma, ele desiste e vai embora e você fala assim, caraca. Fala, demorou muito tempo, pô. Achei que ia sair em 3 meses, vocês falaram em 3 meses. Quando tá tudo certo, o fundo aceitou, tá tudo para assinar o contrato. O negócio contábil é na hora. Contábil mais rápido, entendeu? E aí, eu também olhei um mercado que, cara, não tinha ninguém fazendo. Vamos lá, volta para 2014. Quem era o grande player de contabilidade em 2014? 2014? Não faço a mínima ideia. Você não tinha. As empresas de auditoria tinham braços de outsourcing. Era isso, auditoria, talvez com a PMG, Deloitte. Eles aproveitavam o nome dela. Aproveitaram uma falha no mercado. Que tinham o range de atendimento, empresas que geralmente precisavam de auditoria, já estava no nível de faturamento. Mas se você pegar pequenos, 90% do mercado ali dos pequenos, quem era o grande... Hoje nós temos. Hoje, para mim, Contabilizei é um grande player. As outras contabilidades online, eles estão bem posicionados, bem organizados, com processos, com investimento. Mas, cara, você tem uma empresa hoje que recebeu 500 milhões de aporte. Sim. Em 2014, você não tinha ninguém. E se eu entro em 2014 e vejo que tem uma empresa que recebeu 500 milhões de aporte, eu nem entro nessa brincadeira. O caminho vai direcionar para outro lugar. Eu vou para outro lugar. Eu falo, cara, esse jogo eu não quero jogar, já tem gente aqui. Esse mercado já tá vermelho. A gente não fala que é oceano vermelho, é banheira de sangue, entendeu? Você olha lá, cara, tá um negócio assim, entendeu? Lá atrás não tinha ninguém. Você fala assim, cara, com quem que eu vou concorrer? E você conseguiu aproveitar esse time de crescer muito com a Arena, com a abertura simples. E aí veio a ideia de, pô, eu tô com tantas oportunidades que eu vou ajudar então, imagina o seguinte, contabilidade. Qual é o problema de todo escritório hoje? Então imagina que
o contador tem um escritório hoje e ele tem ali 100 clientes e ele coloca 2, 3 clientes todos os meses. Se eu falar assim, ó, vou mandar 30, 40 clientes do teu escritório, você consegue fazer um onboarding de todo mundo? Não, porque você não tem estrutura para fazer um onboarding de 30, 40 clientes. E nós não temos, porque quando a gente está trazendo 10, 20, 30, 40, você não tem estrutura para suportar 200. Então a tua operação vai travar. Esse é o problema de contabilidade, que a gente ainda não tem uma operação tão automatizada, ela vai travar. Só que aí você fala assim, putz, e se eu fizer toda a estruturação de marketing, toda a estruturação de vendas, a abertura da empresa e mandar o cliente lá para o Robson? E se eu tiver mais 5, 6 escritórios e eu mandando o cliente para esses caras aí e ficando com o FII dessa operação? Aí não vai travar. Porque aqui, cara, tem muita demanda. O Google tinha muita demanda e a gente não tinha limite para o investimento. Porque, cara, eu vou falar para você, putz, ó, quanto é que é? Esse celular aqui, ó, custa 10 mil reais. Quero te vender ele por 3 mil. Você compra? Compro. Na hora. Na hora, sem pensar. Na hora. Você vai olhar, vai validar, tal. Cara, não é roubar, tem nota fiscal? Tem nota fiscal. Eu comprei aqui, comprei da loja da Apple aqui e tal. Eu quero 3 mil. Cara, por que você quer 3 mil, Fameli? Pô, eu quero 3 mil porque, putz, eu vou trocar de celular. E, pô, eu não quero ficar botando no Mercado Livre, nada disso. Fernando, quer? Toma. Na hora. Na hora você compra. Então, quando você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, cara, puta, é muito fácil. E a gente tava com a oportunidade na mão e, cara, precisava acelerar, certo? Então, a gente acelerou fazendo o que a gente chama de sessão. Sessão de clientes. Putz, e aí eu posso contar a história da sessão de clientes. Mas, ó, basicamente, eu tinha uma capacidade gigantesca de abrir novos clientes. Eu tinha uma operação para fazer marketing, vendas e toda a parte societária. Mas quando chegava na minha operação interna, era um gargalo. Todo mundo hoje tem um gargalo. Você consegue trazer 10 clientes, 15 clientes, 20 clientes. Se eu te botar 100 clientes, você não consegue. Todo mundo tem esse gargalo. E aí eu falei, como é que eu supro essa necessidade do gargalo se eu tenho demanda aqui? Eu posso direcionar. Então eu mando 10 para o Robson, mando 10 para o Fernando, mando 10 para o Carlos, mando 10 para o Fred. Pô, agora eu posso fazer 40 aqui. Sim. Olha a minha capacidade aumentando. Caramba. E fico com mais 20, 30. E essa virada de chave? Porque, imagina, você estaria mandando clientes para, em tese, quem são seus concorrentes. Teve muita objeção das pessoas em achar dar essa abertura, achar que, pô, isso daqui é pirâmide. Não, você tinha objeção dos dois lados. O primeiro case foi o seguinte, amigo meu, inclusive tá com ele ontem, amigo meu chegou para mim e falou, vou montar o escritório. Falei, não vai não, cara, é difícil esse mercado aí. Vou, então me fala a sua estratégia de venda. Não tinha estratégia de vendas. 3 meses depois ele volta e fala, puta, Fameli, você tinha razão. Tá dando, você tinha razão. Falei, tá bom, cara, quanto você tem de rescisão? Ele olhou para mim e ele falou, pô, Fameli nessa casinha da Moca, caindo aos pedaços, tá sem dinheiro, tá quebrado e agora ele quer pegar meu dinheiro. Ele olhou para mim e falou, putz, cara, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o investimento, eu vou fazer a abertura da empresa e vou mandar lá pro teu escritório, certo? E você vai me pagar só meu custo do marketing do societário, beleza? Eu vou te ajudar, te botar. E toda vez que você ajuda alguém, aparece uma coisa boa no meio. Então, começamos a mandar cliente para ele, tá? 15 dias depois, a gente mandando cliente para ele lá, 15 dias depois o menino me liga, pô, vocês são da abertura, você tu quer abrir empresa? Não, eu queria fazer uma parceria. Falei, tá bom, vamos fazer, qual que é a parceria que você quer? Pô, quando você tá ruim mesmo, você aceita qualquer coisa de parceria. Não, vamos fazer a parceria aí. Não, então, vocês abrem a empresa aí. Falei, abre. Então, você abre a empresa, nós temos escritório de contabilidade, você manda a empresa aqui pra gente. Eu falei, é isso. Falei, não, filho. Vamos fazer o seguinte, eu mando para você. Eu abro a empresa aqui, faço todo o processo, assino o contrato no nome do teu escritório e mando para você fazer o onboarding aí. Certo? E você me paga 12 vezes. Ah, tá bom, vou falar com o meu patrão. Falei, puta, não tava nem falando com o dono do escritório. Aí volta aqui, o meu patrão quer te conhecer. Dia seguinte, o Fred estava lá. Cara, me explica aí. Falei, eu tenho uma capacidade de geração assim, 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 e tem um gargalo. Certo? Só que para eu vender para ele, porque ele tinha muita desconfiança, para eu vender para ele, eu precisava provar para ele. A primeira coisa que eu falei, cara, eu não tenho caixa o suficiente para o que eu quero. Imagina que aqui, cara, você tem um mundo para fazer, você não tem dinheiro. Você pode fazer um monte de coisa lá na Smart Solve, só que você não tem dinheiro para tudo, sim. Certo? Pô, eu queria fazer um monte de coisa na BS, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, nossa. Então você tem limitador. O dinheiro naquela época era um limitador. Eu virei para ele e falei assim, cara, a grana é um limitador. Você fez o quê, Davi? Ah, eu trabalhei em banco. Ah, trabalhei em banco? Legal. Lembra quando os bancos de consignado nasceram? Alguns bancos tiveram a chancela real ali do governo, saíram na frente, começaram a vender muito, mas não tinha funding para suportar a operação. O que eles fizeram? Ele falou, exceção.
Eu falei, exatamente o que eu estou fazendo. Por que ele fez a sessão? Porque ele queria trazer muito mais clientes. Eu falei, exatamente. Eu estou fazendo isso. Eu quero aproveitar a vantagem competitiva que eu tenho aqui, ninguém está fazendo. Eu tenho muita geração e sobra dinheiro para mim e para você. E você tem uma coisa que eu não tenho, grana. E você pode suportar a entrada de clientes hoje no teu escritório. Eu tenho uma limitação de gargalo e uma limitação financeira. Financeira, eu podia ir no banco, mas ainda assim eu tinha de gargalo. Pô, manda 5 clientes. 5, 10, 15, 20. Teve uma época que a gente estava mandando 30, 35 clientes. 30, 35? Eu já tinha o MVP pronto porque eu fui ajudar um amigo. Começa a ganhar autoridade porque já tem referências de pessoas que já deram certo contigo. E agora é pensar em como escalar isso. E aí você começa a ter ideias dentro do negócio de contabilidade que ninguém nunca sonhou. Até hoje, você fala assim, cara, o que você fazia? Eu fazia sessão de contrato com obrigação. O que é com obrigação? É com seguro. É o seguinte, ó, você me paga 12 vezes. Se o cliente ficar 12 vezes, você não ganha nem perde. Se ele ficar 6 vezes, eu te pago a diferença, eu te devolvo o dinheiro da diferença. Se ele ficar mais que 12... Você ganhou. Esse é o teu lucro, certo? E eu não ganho nada dali para frente. E aí é onde que eu ganho? Você ganha o seguinte, o cliente começa com 10 mil de faturamento, 15 mil, 30 mil, já ele está com 100 mil. Todo ganho de aumento de honorário é seu. Todo ganho de alteração, de imposto de renda, de qualquer produto que você venda, é seu. Ecossistema, certificado é seu. Né? E se o cara contrata pessoas também, esse ganho é seu. Então ele tinha um ganho adicional, que era muito bom, e uma garantia que se o cliente morresse ali no meio do caminho, eu devolvi o dinheiro para ele. Cara, zero de problema. Ficamos nessa parceria uns 2 anos aí. Em 2 anos a gente mandou quase 800 clientes para eles. Caracas. 800 clientes em 2 anos. Muito, muito. Assim, cara. E ele montou uma operação de onboarding só para receber os nossos clientes, todos do Simples Nacional. Sempre, cara, via de regra aparecia alguma coisa lá de lucro presumido, mas era muita exceção à regra. Sempre Simples Nacional. E aí é o que eu falo, você tá ali, você está no teu negócio hoje e você tem que olhar novas vertentes. E aí eu olhando, eu falei, pô, mandei lead para cá, mandei cliente para cá, mandei cliente para cá. Mas eu não consigo fazer isso por quê? Porque o cara tem uma resistência de pagar 12 vezes. Vou criar um portal que eu vou gerar lead para o Brasil inteiro e vou conectar contadores no Brasil inteiro. Só que eu tenho que fazer isso via Abertura Simples, porque a Abertura Simples é um portal para o empreendedor, não para o contador. Ela é uma marca nossa muito forte para o empreendedor. Para o contador não faz muito sentido. Sim. Ah, eu vou ser associado à Abertura Simples. Pô, o nome é ruim para o contador. ABS é mais legal. Ó, eu sou um ABS Partner, eu sou um Equity Partner, eu sou um Hub Partner. Que legal. Mas Abertura Simples é péssimo. Pro branding assim, tipo... Não, pro branding é horrível, cara. Eu sou um associado à Abertura Simples. Isso que é importante, né? Tá sempre atento à transformação do mercado para remodelar tudo isso, né? Total. Aí você vai tendo os insights. Pô, que legal, cara. E se eu fizer isso daqui? Pô, bacana, vamos montar. Pô, deu super certo. Abertura Simples em 1 ano, cara. A gente tinha mais de 400 contadores na base. 1 ano. Eu entrei em 2019 surreal. na Abertura Simples. Você entrou em 2019? Então, cara, Ele surreal. era contra. Não, pô, não sei nem quem é, não vou não. Ele era contra. Aí depois, quando a gente acabou tendo aquele ato de separação, foi quando de fato eu entrei. Aí já tinha mudado, já era ABS. Eu lembro que você tinha um sócio também, depois rompeu com o sócio, ficou só você. E aí fiquei só eu e quando a gente voltou junto. Sabe que hoje eu mudei o teu nome no contato, tava Flirk até ontem. Sério? Tava até hoje, né? Tava Flirk. Eu falei, não, cara, Smart Soul. Mudou. Vou mudar aqui, cara. Obrigado. Não, e toda vez que tem evento, eu tive aquela briga. Eu falei, não, tipo, é Flirk, não, Smart Soul. Eu falei assim, não, tá tudo certo. Tá bom, vai, eu vou de Flirk, então. Não, mas legal. Então, aí a gente começa a modelar tudo isso daí. Mas então, em cada momento do escritório, você vai vendo oportunidades, cara. Então você tem que entender, lógico que não tem certo nem errado, você vai para a direita ou para a esquerda, não tem certo nem errado. E aonde foi que a gente decidiu abrir para o mercado contábil? Quando a gente viu as empresas de contabilidade online chegando com muita força, com muito dinheiro, botando o preço lá embaixo, abertura gratuita, ele começa a botar muito dinheiro no Google, o Google vai espremendo, vai aumentando o CAC. Vai ficando caro, certo? E ele baixa o preço, então ele vai acabando com a tua margem. Ele aumenta o teu CAC e abaixa a tua margem. Aí não tem mais Primeiro mercado. pensamento, ou eu igualo o investimento, Isso. ou eu procuro uma escala diferente. Então, mas entrar no mercado, você cobrando R$49, cara, não faz muito sentido, porque é um mercado que você pode pensar que no momento é escala, mas, cara, é um mercado que não tem como você gerar lucro. Não tinha. O cara pode falar, mas quando tiver escala. Eu falei, se a defesa é hub, um ecossistema de produtos, para que ele venda outros produtos, inclusive financeiro,
muito bem. Sim. Legal pra caramba. Se a defesa é que com escala ele pode cobrar 49 para dar lucro, esquece. Sim. Não vai dar lucro nunca. Né? Então não tem conta que fecha. Uma coisa, ontem eu aconselhei um livro chamado Ecossistema de Parceiros, que quem indicou foi até o Pedro Cleto, que veio aqui no Talksouve. E ele fala sobre isso, sobre esse ecossistema, que o que você faz é ajudar outros contadores, né? Ajudar seu cliente, né? Que é o contador, que é muito também o que o Robson fala sobre da experiência do cliente. Então, quando você consegue trazer um ecossistema, você consegue ajudar o seu cliente em várias vertentes. Isso é fantástico. Você vai ganhar, né? Você vai aumentar a tua receita sobre o cliente que você tem. É mais fácil você vender para o cliente atual do que abrir um novo cliente. Abrir um novo cliente é sempre mais difícil, né? Então, toda vez que você consegue vender mais para o mesmo cliente, isso te ajuda. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu acho que você, hoje, tem uma condição mais favorável quando você está nichado. Sim. Porque quando você está nichado, você consegue encontrar oportunidade. Quando você não está, é mais difícil você encontrar oportunidade. Porque, vamos lá, quando eu estou nichado, eu descubro lá, no mercado de pet vet, que é do Fábio Dutra, a gente tem lá uma maquininha chamada FinPet. E essa maquininha faz split de pagamento. Quem não tá, eu pergunto para todos os contadores nas nossas imersões, quem não tá nesse mercado de pet vet não sabe que existe a maquininha, cara. Eu não sabia. Não sabe. E aí, você não saber é uma vantagem competitiva para mim. Sim. Entendeu? Então, hoje o nicho te gera uma vantagem competitiva que você pode abrir novos produtos que só você vai ter. E aí, quanto mais escasso, quanto mais exclusivo, não tem como o cara ir buscar fora. Sim. Você consegue aumentar seu preço, hein? Não tem como ele você buscar trava fora. a entrada de novas pessoas, porque a pessoa vai olhar e falar, pô, não vou lá, porque já tem o Fábio lá nesse nicho, então, pô, não vou começar aqui do zero, né? É o que você falou. Se você tivesse hoje em dia começando, você não ia entrar, porque quando você viu a contabilidade, você fala assim, não vou entrar aqui. Então isso é o... Então, mas o que acontece é que a maioria das pessoas, elas ainda fazem uma análise que não é muito inteligente. Vou te explicar por quê. O cara olha o contabilizador e fala, caraca, velho, os caras estão vendendo pra caramba, os caras estão aparecendo pra caramba, esse é o mercado. Porque o cara tá fazendo muito, tá? Então ele olha aquilo como um case de sucesso e ele vai querer entrar naquele negócio. Cara, ele tem que analisar o seguinte, pra eu entrar nesse negócio, quanto que eu preciso de caixa? Com quem que eu vou bater? Vou ter que esse cara, quais são as minhas forças? Esse cara? É zero, entendeu? Então ele não faz essa análise, ele olha o case de sucesso. Quando eu vou entrar no mercado contábil, eu olho para ver qual é o case de sucesso. Não tinha. Tinha uma franquia que era a NTW. A NTW estava começando como franquia, ela começou em 2011, se eu não me engano. Ela estava começando a se posicionar como rede, cara. Não tinha uma rede. Aí você olhava para o mercado de inglês, você tinha 200 redes de inglês. Você tinha, cara, tudo. Você olhava para um negócio de franquia, você olhava o Boticário, o Cacau Show, você olhava qualquer negócio, você ia no shopping, você olhava qualquer negócio é franquia. Por que o mercado contábil não tem? Então, putz, não tem ninguém grande no mercado contábil. Não tem um benchmark no mercado contábil. Puta, aqui que eu quero entrar. Sim. Certo? Aqui que eu quero entrar. Quero entrar porque tem uma facilidade. E aí eu vou olhar assim, cara, quem são os meus concorrentes? Diretos para o pequenininho, que você quer cobrar meio salário mínimo. Pô, são escritórios pequenos que não tem estrutura de marketing, de vendas, não tem governança. Cara, hoje a gente fala de mentalidade. Lá a gente já tinha mentalidade, mas não se falava de mentalidade. Sim. O cara não tinha mindset de crescimento. Porque se o cara tivesse mindset de crescimento, cara, ele já tinha descoberto marketing, vendas, parcerias. Ele não tinha. Então, como o cara estava crescendo ali e ele achava... Porque quando ele caiu naquele negócio, ele achava, cara, é isso que eu tenho para minha vida. Eu vou morrer assim. É indicação, vou melhorar o meu trabalho e tal. E ele fica nessa batida. Não, você não precisa morrer assim. Você tem que ir atrás de descobrir como é que você faz o novo. Entendeu? E a gente só fez o novo. A gente começou a investir pesado e teve gente que fez mais novo que a gente, que foi as contabilidades online, que captaram dinheiro para jogar no negócio de contabilidade, quando ninguém acreditava. Né? Então tem isso aí. Mas assim, o próximo passo é a gente fala assim, pô, o que mais te motivou? Equity. Olhar o equity. Por quê? Vamos lá. CAC LTV é muito lindo, é muito gostoso, é dinheiro no caixa, certo? Tá bom. Vou fazer uma pergunta provocativa que eu quero levar um tema para a BSCon desse ano aqui. Fusões e aquisições de escritório de contabilidade está super na moda, nós temos alguns cases aí já fazendo fusões muito grandes, players que estão comprando escritórios de contabilidade. E aí a minha pergunta é, quanto é que vale o escritório de vocês? Quanto que vocês acham que vale para vender hoje, levantar a mão e alguém falar assim, eu compro? Hoje, de mercado, a gente se fala muito em 10 vezes o valor do faturamento. Múltiplo de MRR, 10 vezes o valor de faturamento. Acho justo. Se você falar para mim, Fameli,
vai na tua rede social e diz, olha, eu tenho um escritório assim, 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 cara, os donos querem vender por 10 vezes o faturamento. No dia seguinte o contrato está assinado, é verdade. Nós temos só na nossa rede, só nos Equity Partners, eu tenho provavelmente 50 compradores. Sim. Vocês são compradores. Nós temos 50 compradores. Se você chegar com uma oferta de um bom escritório de contabilidade por 10 vezes o faturamento, vai vender. Sim. Por 12 vezes... E ainda mais fazendo uma estruturação para que o próprio negócio se pague. Ixi, melhor ainda. Por 12 vezes, dependendo da condição de pagamento, você vai vender. Certo? Então, olha isso. Agora, peraí. Então, eu começo a olhar equity. Então, todo cliente que eu abro aqui, ele vale 10 vezes o meu faturamento. Então, fazer uma conta simples. Eu investi R$600, trouxe um cliente de 440, que depois de 3 meses ele me paga, vai me dar uma margem líquida ali de 50%. Certo? Então, todo mês eu vou tirar ali R$220 daquele cliente ali e botar no meu bolso. Tudo bem? Legal. Agora, esse cliente de 440, ele vale quanto? 440 vezes 10, R$4.400. Então, eu botei R$600 e saquei R$4.400. É isso. Eu saquei 4 mil. Porque se eu quiser vender ele ali na hora, ele já vale. Eu acho que esse insight, eu acho que é extremamente importante para que o contador possa ter essa mentalidade. Sim. Porque ele não sabe o poder de equity que ele tem no escritório dele. Ele tem que entender o seguinte. Você tem uma liquidez hoje? Tem. A tua carteira hoje, ela tem uma liquidez gigantesca. Você entendeu? Então, se você erguer a mão para vender teu escritório, você vai vender. Sim. Certo? Então, se eu estou fazendo uma análise aqui para vender meu escritório, ele vale aquilo. Então, eu gasto R$600 aqui e pego 4.400 aqui de largada. Pô, você não quer esse negócio? Sim. É como se você estivesse comprando meu celular de 10 mil por R$3.000, por R$2.000. E querer vender depois. Isso, e vender depois. Por 5, 6, 7, 8. Perfeito. Aí você começa a fazer o quê? A arbitragem de equity. Certo? Agora, para fazer isso daqui hoje, você tem uma dificuldade de marketing digital, certo? Você tem uma dificuldade gigantesca. Hoje, cara, oceano vermelho aqui. Quem não está nichado, tá oceano vermelho aqui, certo? E você tem uma facilidade para vender teu escritório. Então, se você tivesse lá atrás essa facilidade para abrir como a gente tinha e uma facilidade para vender, seria melhor ainda, certo? Porque lá atrás não se falava muito em compra de carteira, era um ou outro que falava hoje. E daqui para frente começa a ficar mais aberto essa questão de compra de escritório, compra de carteira, fusão e aquisição. Então é um tema que vai começar a ganhar muita relevância. É extremamente relevante a gente trazer isso como um tema que está em alta. Acho que na verdade todos os temas ali que a gente... Você viu hoje que eu coloquei, né? Todos os temas ali são extremamente importantes ali para a gente trazer para a pauta, né? Isso você mudando a mentalidade do contador, quando a gente fala, como contador CEO, né? Você mostra que a gente pode ser a gente colocando o nicho ali que você citou, a gente não era nichado, foi no programa do IMC, fazendo ali o acompanhamento contigo, que a gente reviu esse posicionamento nosso, a gente teve múltiplos de 10 vezes o número de clientes que a gente tinha, e agora em 2025 a gente consegue enxergar como isso vai ser exponencial, né? Porque a quantidade de clientes que a gente coloca dentro da Smart Solve agora em 2025 ainda é maior do que quando a gente fez essa transformação. E a ABS transforma, né? Tipo, transforma o crescimento, a gente fala muito em growth ali. Existem vários outros cases de sucesso dentro da ABS. Mas a gente tem um mercado contábil ainda gigantesco e, por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece a ABS, Rogério. E como a gente conseguir alcançar ainda esse público, como conseguir mudar a mentalidade, trazer para ajudar outros contadores também? Eu acho que tem muita gente que não conhece, né, a ABS, não conhece a nossa metodologia lá de ensino, a nossa metodologia de growth. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mais nas redes sociais mesmo. Eu acho que assim, né? Hoje eu sou o principal influenciador ali da marca, certo? Então, mas a gente tem um equity, somos sócios ali dentro, né? Então, talvez trabalhar mais ter essa mentalidade dos sócios para que a gente ali, consiga... pra gente trazer mais gente para a ABS. Acho que é um caminho, né? A gente criou o Elite com essa finalidade. Então, quando eu crio Elite, eu trago ali 25, 30 contadores para falar, cara, nós precisamos melhorar a nossa referência dentro do mercado contábil.
dentro do mercado de vocês, então vamos trabalhar só nisso daqui. E a gente começa a desenvolver uma metodologia para o contador se tornar referência no mercado dele. E que isso não é explorado em outros programas. Sim. Não é explorado na aceleração. Aceleração é marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas, processos, tecnologia, rentabilidade, escala, fusão, aquisição, M&A, board member, isso aqui. Ali a gente não fala em transformar o contador em referência do mercado dele. Porque quando a gente está no Elite, eu estou abrindo todos os meus números. Qualquer lançamento que eu faço, eu abro. Qualquer número que eu faço, eu abro. Qualquer post que eu faço que dá muito certo, eu já comento na hora. Falar, pessoal, ó, fizemos um post aqui, bateu 3 milhões de visualizações. A ideia foi essa, a estratégia foi essa. E aí, quando a gente vem para a imersão presencial, a gente fala, ó, o contexto foi esse. Sim. A gente fez assim, 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 assim. É a abertura da caixa preta ali em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Se você perguntar para mim, cara, quanto é que você gastou para fazer o lançamento tal? Ó, eu investi tanto, eu tive tantos leads. Na maioria das vezes, quando a gente erra na oferta, eu falo, ó, oferta errada. Esse lançamento eu não podia ter feito essa oferta. Erramos na oferta. Mas, ó, consegui gerar leads para todo o ecossistema teve tanto de receita. Esse lançamento, pô, foi um lançamento pago, a gente saiu com uma lucratividade gigantesca, porém, oferta errada. Lançamento que a gente não teve lucratividade, zeramos a pedra ali, porém, fizemos uma oferta melhor. E depois da oferta tivemos um canal de venda que foi ali com o time de vendas. Então, é o nível de detalhe que eu abro para o cara e falo assim, ó, a gente pode entrar no mercado publicitário, a gente pode entrar no mercado contábil, pode entrar no mercado de veterinário com essas mesmas estratégias aqui, porque para mim deu certo. E aí eu falo, ó, não venda esse produto. Porque, puta, cara, porque esse produto aqui eu testei, não faz sentido. Então, esse movimento que a gente está criando, aí pode ajudar. Porque eu acredito muito, né? Quando a gente criou o Elite, a gente falou, putz, cara, parece que eu tô vendo a ABS nascer. Quando eu criei o Elite, eu falei, cara, parece que eu tô vendo a ABS nascer. E esse negócio vai ser tão grande quanto a ABS. Por quê? Porque é um movimento ali que ele se retroalimenta. Sim. Certo? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer vários membros para fomentar o mercado contábil. Né? Ó, por exemplo, o potencial do Robson de ajudar contadores na experiência, na jornada de experiência, cara, é enriquecedor. Né? Essa imersão que nós tivemos de aceleração lá, foi animal. Pô, cara, a hora que você vai mostrando lá o nível de jornada de experiência que tem a Smart Solve, que ninguém tem no mercado. E você sente do outro lado das pessoas estarem totalmente engajadas, que elas estão aproveitando cada segundo para realmente transformar ali. O mais legal, o cara sai dali com uma ação pronta. Sim. Porque ele fala assim, poxa, Robson, isso daqui como é que você fez? Ó, fiz isso daqui, usei esse fornecedor, isso daqui eu tive essa ideia aqui. Isso daqui funcionou? Putz, isso daqui funciona muito, pode fazer. E o cara, ele anota tudo, ele fala, caraca, velho. E a gente mostrar onde a gente tentou e também não deu certo, né? Isso. Porque elimina uma possibilidade de erro de outras pessoas, né? E assim, né, a jornada que vocês criaram, ela é tão impactante para os clientes de vocês que impactam o mercado contábil como um todo. Porque imagina o seguinte, cara, todos os contadores, a hora que vê o nível de experiência que vocês criaram, ele fala assim, cara, surreal, eu não faço nada para o meu cliente. Eu não faço nada. Pô, vocês já estão no nível hard ali, no nível bem avançado, eu não estou fazendo nada. Então o cara pega 2, 3 sacadas, muda totalmente o jogo. Para ele, para o cliente, ele sente um feedback do cliente, ele fala, caraca, que legal, velho. O cliente se sente querido, né? O cliente se sente amado. Se sente... É o seguinte, a gente dá Red Bull desde a nossa primeira imersão presencial. Hoje, alguns programas de mentoria estão oferecendo Red Bull. E alguns não ofereciam porque falava assim, se eu der Red Bull, os caras vão falar, Família que faz isso. Né? Ficou então, como uma marca, né? Ficou como uma marca registrada. E agora a gente tem um Red Bull amarelinho lá, especial. Eu tenho um Red Bull especial amarelo. Né? Então, você cria a experiência. Então, cada detalhe que a gente prepara lá na nossa imersão é uma experiência. Entendeu? Então, você criar esse nível de experiência que vocês fizeram, cara, surreal. Sim. Surreal. Então, para mim... Eu tive o prazer ali de estar no palco da BSCon. 2024 para mim foi o ápice, assim, porque realmente foi uma satisfação pessoal imensa, assim, pô, oportunidade que você deu, sempre vou agradecer, né, porque realmente, de novo, mudou a minha visão sobre muitas coisas. E aí eu queria saber a sua realização pessoal de ter criado o ABSCon e nessa última edição ter ali batendo 2.500 contadores com as grandes referências de vários
segmento diferente, estando palestrando ali para contadores, completamente diferente de qualquer outro evento contábil. Legal. E eu queria que você contasse também sobre o evento que a gente vai ter em novembro de 2025, né? O CCX, para quem ele é e o que ele tem de grande objetivo de transformação agora, porque o game tá mudando e tudo é muito dinâmico, né? Exato. A BSCon foi um desafio, porque quando a gente começa a desenhar a BSCon, você tem que pensar que é um evento e ele tem que ser cuidado em todos os detalhes, né? Na metade do caminho do evento, a gente tem o desafio gigantesco de colocar a gente para dentro, e não é qualquer pessoa que a gente quer trazer o ICP, que é o nosso ICP, é o ICP dos nossos patrocinadores, então você quer trazer o ICP correto para dentro. No meio do caminho, a Dominion colocou um evento no mesmo dia, que, cara, são propostas diferentes, porque a BSCon ali a gente está falando de uma rede, a gente está falando de gestão, mas é o mesmo ICP, entendeu? E a maioria dos nossos contadores também tinham recebido o convite para participar do evento deles. Então era assim, cara, nós vamos dividir público, né? Então imagina você ter 2 eventos na cidade com o mesmo ICP, que é idêntico ao nosso ICP, certo? Dividindo o público. Então já foi um desafio para a gente, um desafio gigantesco. A outra coisa foi, o mercado contábil começou a ter muito evento. Então se você contar, você deve ter 10 eventos de grandes proporções acima de 2.000 participantes. Só em São Paulo. Só em São Paulo. Então, cara, tem muito evento pro cara ir. E o cara tem que escolher qual que é o evento, certo? E aí, cara, eu acho que a grande realização foi a gente tomar o risco, que a gente não tinha budget, de tomar o risco para trazer Paulo Guedes. Quando a gente traz o Paulo Guedes, ele não ajudou a encher o evento, né? Porque a gente teve uma estratégia muito legal, mas quando a gente traz o Paulo Guedes, a sensação do contador que sai ali do primeiro dia, cara, ele sai e fala assim, cara, tá pago o evento. Só por assistir esse cara, porque teve muito conteúdo, teve muita coisa legal, mas putz, tá pago o evento. Para mim, a palestra do Paulo Guedes foi sensacional, mas no dia seguinte, para minha surpresa, a gente ter a Hortência ali, a Hortência foi a maior surpresa para mim, por quê? Foi muito bom a Hortência. Exato. Nossa, foi muito bom, eu não esperava, foi muito bom. Mas se eu olhasse os 5 players que a gente tinha, o meu primeiro player era Paulo Guedes, depois vinha Alfredo Soares, depois Leandro Carnal, depois Hortência e Denner, certo? Então eu tinha 5 grandes players ali que eu, cara, na minha cabeça era assim, esse daqui, se você olhar em termos de conteúdo muito bom, a Hortência e o Paulo Guedes, cara, com o público. Engajamento foi assim surreal. Gostei demais da Hortência. Surreal, cara. A Hortência mandou muito bem, certo? E aí, para minha surpresa, ficou ali o Paulo Guedes, Hortência e o Carnal, né? E o Alfredo e o Denner, que fala mais de marketing, de vendas, a galera adorou, mas ficou mais pro final ali. Por quê? Porque teve a interação mais com o público ali, né? Então eu achei que a Hortência foi meio que matadora ali e era a minha última aposta, sabia? Caramba, foi um golaço. Foi um golaço, porque eu falei, puta, cara, marketing, o Denner vai estar ali, o maior nome hoje de marketing o Denner, vai mandar muito bem ali, só que o nosso público ainda não tá tão alinhado para a mentalidade dele. Sim. Ele está pensando 5 anos à frente do mercado contábil. Sim. Então o cara não consegue. Aí o Alfredo fala de vendas, pô, e muita gente já conhecia tal, e é legal o tema de vendas, todo mundo interage ali. Mas quando você vem ali com os outros 3, que você fala assim, putz, são players que vão falar de economia, de alta performance e de sei lá, filosofia, alguma coisa assim. São os caras que arrebentam. Por quê? Porque a gente está toda hora batendo na tecla marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas, processo, tecnologia. E a maioria das palestras, o Robson falou sobre jornada de experiência do cliente, cara. Então, se eu trago qualquer pessoa para falar sobre CS, ia ficar igual. Sim. Por quê? Porque ninguém tem mais autoridade do que ele para falar sobre jornada de experiência do cliente no mercado contábil. Perfeito. Você pode ter alguém no mercado total, e eu nem conheço tanta gente no mercado aberto, que esse é um indicador também, mas assim, no mercado contábil ele fala assim, cara, ó, fizemos isso para um escritório de contabilidade, que é diferente de uma loja de shopping. A quantidade de mensagens que eu recebo até hoje de pessoas que falam assim, pô, eu assisti a sua palestra na BSCon e sua palestra fez eu mudar, tipo, a minha vida aqui no escritório no dia a dia, tipo, eu criei tal coisa, deu certo, ou pessoas querendo
pedir opinião sobre alguma coisa que tá fazendo é surreal. Tipo, o tamanho, a proporção disso é inimaginável mesmo. Um insight que você deu mudou o jogo para muita gente ali. Exato. Inclusive a palestra do Robson tá no YouTube agora. É verdade. Vamos deixar aqui também, assim muito como boa. deixar o evento aqui, principalmente agora, falando do CCX, né? Vamos lá. Vai ter em novembro. O que esperar desse evento? Qual que é a ideia do CCX? O CCX ele vem com uma outra pegada. Então, a BSCon é um evento da nossa rede, que foi feito para a nossa rede, uma conferência onde a gente traz todos os equity partners. Hoje somos mais de 200 empresários de contabilidade ali, mais de 100 escritórios são sócios. Nós temos hoje mais de 1.500 contadores dentro do nosso ecossistema, todos são convidados de forma gratuita para a nossa convenção. E aí a gente abre para o público porque a gente quer trazer mais gente para a ABS. E aquilo virou um evento aberto, não era mais uma convenção nossa. E é legal quando tem a convenção, porque todo mundo se sente parte. Sim. Eu sou ABS. Então, se entra um cara lá que não é ABS, ele está fora da convenção. Então, a gente criou a ABS para ser uma convenção em 2022 e não para ser um evento aberto. E ela se misturava entre convenção e evento aberto, certo? E aí, o que a gente falou? Putz, nós precisamos de um evento que fale sobre gestão e estratégia. O mercado contábil tem vários tipos de eventos, mas ninguém pega na mão do cara e fala assim, putz, cara, ó, deixa eu te mostrar aqui o passo a passo para você estruturar a tua área de vendas, criar uma máquina de vendas. Ó, passo a passo para você estruturar a tua área de marketing, criar uma geração de demanda de leads. Quais são as estratégias hoje que funcionam ou não para você criar a tua área de marketing? Qual é o perfil de marketing ou o que uma agência precisa fazer para poder te ajudar nesse desenho aqui, certo? Como que você estrutura a tua área de sucesso do cliente? Como que você cria uma experiência que é matadora? Então são insights ali na prática, na veia que a gente vive com mais de 1.500 contadores parceiros, é pegar a melhor experiência de cada escritório e trazer para o CCX. O CCX vai acontecer dia 11, 12 e 13 de novembro no Transamérica e ele é proposital no mês de novembro. Por quê? Aquela data ali é a data que obrigatoriamente tem que mudar a tua chave para você fazer um planejamento estratégico. Então é um evento de gestão e estratégia para você criar o teu planejamento. Então vai ter algumas surpresas, né, para quem vai estar com a gente no CCX, com certeza, que não vai ter em nenhum outro evento. Legal. Porque o cara tem que sair de lá com o book do planejamento estratégico. Transformado. O playbook, né? Ou seja, os contadores, escritórios de contabilidade tem que reservar essa data 11, 12 e 13. Novembro. São 3 dias, né? 3 dias, 11, 12 e 13. Para organizar o 2026 e 2026 ser a mudança de game total, né? Ele vai sair de lá com o planejamento estratégico para 2026. Então a gente, vem falando para ele tudo que ele precisa fazer, mas ele tem que sair de lá. Então vai ter um playbook que é de planejamento estratégico, que ele vai estar lá no evento montando todo aquele playbook para já sair pronto o planejamento estratégico dele. Top. Certo? Então essa é a nossa visão. Perfeito. Certo? E para ele criar a estratégia do escritório dele, a primeira coisa que ele precisa saber é para quem que ele vai vender. Sim. E o que ele vai vender, para quem que ele vai vender. Certo? Qual que é o teu ICP? Qual que é o perfil de cliente ideal? A gente já começa aí, cara. Putz, porque vender para todo mundo hoje não é negócio. Você não consegue atender bem, você vai brigar pelo preço, certo? Todo mundo falou com ninguém, né? E isso, eu quero saber como é que a gente vai estruturar isso, né? Como é que a gente vai estruturar teu escritório, todos os processos que você precisa fazer. Tá chegando a inteligência artificial. Segundo semestre, nós temos um módulo exclusivo de inteligência artificial no programa de aceleração, cara, que é exclusivo do programa de aceleração. Top. Então, é um módulo exclusivo de inteligência artificial para jogar o contador nessa nova era. Perfeito. Agora, o que ele precisa saber de inteligência artificial e quais são as áreas? Nós mapeamos todas as áreas, cara. Marketing, vendas, processos, CS, contábil, fiscal, DP. O que ele pode utilizar ali em cada área? Quais são as ferramentas que ele pode utilizar para transformar o escritório dele? Aí, esse módulo que a gente vai fazer junto com o programa de aceleração, quando chegar no CCX, ele vai estar pronto para a gente ter uma didática perfeita para quem estiver com a gente nesse evento. E aí transformar o escritório do cara, porque aí ele vai ver o fogo pela primeira vez, cara. Ele vai falar assim, caraca, velho, eu não estava olhando para marketing, para vendas, eu não sei o que é sucesso do cliente, eu não faço nenhuma experiência para o cliente e agora o cara está falando para mim que, inteligência artificial vai mudar o jogo. Né? Tem muito escritório de contabilidade que ainda não automatizou os processos com as ferramentas disponíveis de mercado. E aí você vai entrar com
um jogo que é muito diferente, né? Mas eu vou contar depois para vocês, eu não vou dar o spoiler aqui, não posso. Não posso ainda. Mas vindo para cá, eu estou desenhando toda uma estratégia para oportunidades dentro da reforma tributária. Caramba. Com um dos maiores especialistas em reforma tributária do país, cara. Top, hein? Os caras mais tops do país. Tem muito dinheiro na mesa, né? Isso vai acontecer e ninguém está se preparando direito. Exato. E aí eu quero trazer essas oportunidades e essas estratégias no momento certo. Vai ser no momento certo ali para trazer para quem estiver com a gente no CCX para o cara sair dali com as oportunidades prontas. É isso aí. Porque então, aí a gente vai ter essa... Você não pode perder a oportunidade de estar no CCX, porque a gente vai falar sobre essas estratégias aí, como você melhorar o seu 2026 e como ganhar dinheiro com planejamento tributário e outras várias oportunidades que você com certeza está deixando dinheiro na mesa. 11, 12, 13 de novembro. Total. E é um evento também que eu quero enfatizar aqui a importância dos nossos patrocinadores. Por quê? Cara, tem muita ferramenta que o contador não viu. Por quê? Porque como a gente está falando muito de gestão e estratégia, aqueles patrocinadores que são mais tradicionais, aquele RP mais tradicional, cara, dificilmente esse cara está no nosso evento. Uhum. Agora, tem ferramentas de automação, tem ferramentas de inteligência artificial, tem ferramentas de gestão de processos, tem ferramentas de gestão de performance. Todas dentro do nosso evento. Gestão de performance, cara. Como que você mapeia a gestão de performance do teu time, certo? Como que você pega os indicadores ali para mapear essa gestão, certo? Então você vai ter tudo isso dentro do nosso evento também. Então a feira do nosso evento vai ser mais um plus ali para o cara sair dali com o planejamento dele pronto, para transformar a tecnologia do escritório dele. Não, top demais. É interessante como a sua visão de negócio, como você é propositivo nas coisas, como o seu pensamento de conhecer o seu concorrente. Então você conhece seu concorrente a fundo, você sabe exatamente... É dinâmico, né? Porque as coisas vão se E transformando. aí você continua sempre fazendo essas pesquisas. Então é muito interessante como você faz as coisas pensado. Desde o ano passado você começou a se preparar diferente também para trazer algo para o mercado contábil que ninguém tá olhando, né? De novo você indo para olhando o mercado pelo que ainda é mar azul, né? Então você tá estudando coisas ali que nenhum outro influenciador no mercado tá trazendo coisas principalmente para a gente que está no Elite ali. Temos essa oportunidade de troca e a gente tem crescido muito com isso também. No Elite é uma coisa que o próprio influenciador não quer fazer. Uhum. Porque ele acaba tendo que abrir as estratégias dele, certo? Pro mercado, né? Porque você tem 20, 30 contadores ali e você vai ter que compartilhar suas estratégias. Então ele não quer compartilhar a estratégia porque é arriscado compartilhar a estratégia, né? Mas o que a gente está falando ali do Elite são de coisas que transformam o jogo de tal forma que, cara, não tem volta. E assim, você precisa do Elite para tracionar teu escritório? Não. Você precisa do Elite se você quiser se tornar referência e posicionamento. Sim. Certo? Então nós falamos no Elite, posicionamento, referência e autoridade. Esse é o nosso caminho ali dentro do Elite. E ali tudo que a gente fala ali, ninguém tem no mercado. Por quê? Porque ninguém vai querer abrir. Sim. Ninguém vai querer fazer o que a gente faz. É a mesma coisa da ABS. Com 110 sócios, eu tenho que ir lá e abrir todos os meus números. Eu tenho que abrir todo o meu resultado. Eu tenho que falar o que funcionou, o que não funcionou. Certo? Tem que abrir as demonstrações financeiras, notas explicativas. Eu tenho que fazer reunião de resultado, cara. Sim. Tem uma governança em cima disso. Quem quer abrir isso? Ninguém. Porque quando o cara pensar e falar assim, pô, peraí, cara, vou ter que abrir para o mercado todos os meus números. É muito difícil isso. Sim. E você não tem controle sobre isso. Né? Nós tivemos apresentações nossas que foram compartilhadas no mercado, infelizmente, dentro dos nossos sócios, que às vezes por um descuido vai encaminhar para um amigo achando que dá uma olhada aí nos nossos números e aí chega num concorrente nosso uma informação que é estratégica nossa. Então, mas o Elite, cara, ele tem essa função de trazer uma coisa nova para o mercado. Agora, além do Elite, tem novidades aí que a gente discutiu no nosso último encontro, que, cara, também muda, é game change ali para o mercado contábil, né? Algumas coisas já tem no mercado contábil, mas não na modelagem que a gente quer fazer. Sempre é uma modelagem diferente. Sempre é uma modelagem diferente. Você não entra no Elite para estar num grupo de mentoria, você entra no Elite para fazer negócio.
Sim. Você entra no Elite, cara, porque eu quero fazer negócio junto com você. Puta, eu quero ser o teu parceiro nisso aqui. Você quer ir junto comigo? Então você tá preparado para ganhar alguns milhões de reais nesse modelo de negócio aqui? Tô. Então entra aqui comigo, cara, eu vou te mostrar. Então, todo mundo que entrou ali era pra gente fazer um grande business dentro desse mercado. Surreal, cara. Então, a nossa ideia ali, ela é totalmente diferente do que existe no mercado. E todo mundo multidisciplinar, né? Porque cada um tem a sua grande referência ali, um se complementa, um ajuda o outro, porque isso é muito importante. legal. Então tem Isso uma é sinergia dentro desse grupo que é incrível mesmo. Não é só um grupo de WhatsApp, né? Não é só um grupo de WhatsApp. Não, cara, isso aí é surreal ali dentro, realmente. E os players que estão ali são players que estão jogando um nível alto do jogo. Então Legal. todo mundo, cara, tá crescendo muito, todo mundo escalando, todo mundo buscando mais aperfeiçoamento, entendeu? Cara, ó, ali a gente tem nada mais, nada menos que, cara, um dos maiores nomes de processo dentro do mercado contábil, que é o Gilson. Nós temos o maior nome do mercado de experiência, que é o Robson. Nós temos o maior nome de nicho, que é o Rodrigo Barbosa. Além do nicho dele de e-commerce, nós temos o Rolf e a Fábia. Nós temos o Fábio, que está desenvolvendo um grande player no mercado pet vet. Cara, e dentre os outros que estão lá, é surreal, cara. Surreal. Temos o Odacil, que, cara, hoje o Odacil é o maior nome de holding do mercado contábil, cara. O que ele desenvolve com os parceiros aí é surreal. Quando você junta essa galera aí, pô, fica imbatível. Assim, onde estão os melhores... Fica imbatível, entendeu? Da justiça, né? Não, fica a Liga da Justiça, entendeu? Fica imbatível. Então, sou muito feliz ali quando a gente tem os encontros ali. Cara, o duro tá encontrar lugar para levar a galera para jantar. O nível tá sendo... Não, o nível subiu de tal forma que eu vou precisar passar uma vaquinha na próxima. Gente, ó, o nível tá subindo tanto que eu vou ter que fazer uma vaquinha lá, vou abrir uma vaquinha lá para ir. Mas é bem legal, cara. A turma lá do Elite é bem bacana. Boa. Hoje a gente tá chegando no final aqui. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre, além do CCX, né? Sobre futuro, se puder dar um recado também para quem tá assistindo e novamente agradecer isso aqui que tá sendo legal. Muito, muito bom. Eu acho assim, ó, para você que é contador, a gente tem hoje 4 tópicos que eu acho extremamente importante e relevante que você vai precisar trabalhar em cima deles, tá? Eu posso elencar por ordem de prioridade aqui. Reforma tributária, você vai ter que entender qual que é o impacto que vai gerar nos seus clientes e as oportunidades. Nós discutimos várias oportunidades na nossa última imersão. Inteligência artificial, não é para amanhã, é para ontem. Você vai ter que estar colocando todo o teu time para estudar sobre esse assunto e começar a implementar dentro do teu escritório de contabilidade. Fusões e aquisições no mercado contábil. Como que isso vai impactar o teu escritório amanhã? Como que isso vai impactar teu escritório? O que está mudando, certo, nesse mercado aí? Como que você tira proveito dessas fusões e aquisições? E gestão e estratégia. Começar a pensar agora em gestão e estratégia. Porque se eu começar a pensar em gestão e estratégia, eu começo a pensar em reforma tributária, inteligência artificial e como é que vai estar o mercado contábil nos próximos 12 meses. Perfeito. Caramba. Uma aula, né? Top. Cara, hoje foi uma verdadeira aula do início ao fim. Inspiração também, porque você conseguiu entrar em vários mercados diferentes, apesar de a gente estar falando de contabilidade, sempre buscando um caminho diferente e que deu certo. E é legal, apesar de ser contabilidade, isso é aplicável para qualquer negócio. A gente, ano passado, a gente patrocinou um evento de publicidade chamado Partners. E tudo que você faz na ABS é o que eles fazem lá para publicidade. Então, assim, o que você faz aqui na ABS pode ser modelado para qualquer tipo de negócio. Quando a gente sentou nos hot seats, cara, a gente começou a ajudar as pessoas publicitárias. A gente ajudou em várias outras frentes e não falando de contabilidade. Não. A gente nem falou de contabilidade. Sim, a gente ajudou com ideias que você dava pra gente, a gente deu pros outros publicitários. O potencial disso é gigantesco. É o poder do ecossistema, né? Vocês estão preparados para o nicho ali, o potencial é imenso. É imenso. Então, Rogério, obrigado pela sua participação aqui. Eu estava realmente ansioso, né? Obrigado por tudo que você já fez pela SmartSolve, por mim. Acho que nunca vou ter como agradecer e cansar de agradecer, porque realmente mudou completamente. Espero que todo mundo tenha gostado desse episódio, porque vai ter vários insights que você com certeza vai aplicar no seu negócio, independente se você
é contador ou se você é empresário de qualquer outro segmento. Para quem não conhece o Rogério, quem não conhece a ABS, a gente vai deixar aqui alguns links para que você possa conhecer o trabalho. Se você é contador, já deixa marcado aí na sua agenda, porque o CCX vai mudar a sua forma de ver a contabilidade e vai mudar completamente o seu ano de 2026 para que você possa crescer de fato no seu negócio. Exatamente. E põe aqui embaixo algum insight que você colocou, que você teve aqui no episódio e quem você quer no próximo episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Boa. Valeu, pessoal. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Boa.